apesar de brigas diferentes, né? O Brasil hoje briga para testar jogadores que podem ir ou não à Copa, briga para bater o recorde de pontuação numa eliminatória sul-americana. E Otávio, só um perdão rapidinho, porque assim, uma coisa é jogar na Copa, outra coisa é ser convocado. O Buffon foi convocado para 5 Copas, mas jogou só 4. Né? Porque eu acho que, se eu não me engano, ele estava em 98. Sim. Ele não jogou. Então, mas pergunta para ele se ele não conta. Pergunta não, se ele não conta. Tá no grupo, tá contando. E ele teria jogado na Rússia se a Itália fosse, né? É que a Itália não foi. Exatamente. Verdadeiro ou falso, cara? Apesar de brigas diferentes, né? Brasil brigando por recorde de pontuação nas eliminatórias sul-americanas, Portugal brigando na repescagem para ir à Copa. A seleção portuguesa está no mesmo nível da brasileira? Apesar de brigas diferentes, a seleção portuguesa está no mesmo nível da brasileira. Verdadeiro ou falso? Eu começo com você, ô Quesada. Você acha que, acompanhando de perto aí, a seleção portuguesa está no mesmo patamar, no mesmo nível que a seleção canarinho? Jogou a bucha para mim primeiro? Eu ia captar aí as opiniões alheias. Não, tô brincando. Eu estava tendo um papo ontem com o nosso colega Fernando Calas, que está aqui para acompanhar o jogo, né? Que hoje trabalha na Reuters. E a gente estava brincando jogador por jogador, né? Seleção brasileira e seleção portuguesa. Se for fazer esse exercício, eu acho que até uma seleção com 11, talvez Portugal tenha mais, a gente eleja mais jogadores de Portugal do que do Brasil. Agora, um spoiler, a gente vai fazer esse exercício já, hein? Daqui a pouco 11 contra 11, Brasil versus Portugal. Aí. Não, então, mas assim, por performance, e a gente pegando as recentes, eu acho que o Brasil está num... E aí é a leitura, né? Porque a gente pode fazer, qual é a pergunta? Brigas diferentes, a seleção portuguesa está no mesmo nível da seleção. Por performance, não. Acho que o Brasil está mais encaixado do que a seleção de Portugal nesse momento, até pela questão de Portugal não ter ido bem nos jogos decisivos das eliminatórias e ter deixado escapar essa possibilidade de ir direto. Foi muito questionado o trabalho do Fernando Santos aqui. E Arthur, só para tu completar sobre isso, assim, a gente tem uma audiência legal assim, em Portugal, cara, é impressionante como gente que tá lá, ou que mora lá, ou portugueses de fato, venham polêmicas, ou venham de sola, ou venham de placa, é muito legal até por nós transmitimos Champions. Até a família do Cristiano vê? Até por essa relação do Cristiano com o André Rene e tal, que se seguem lá no Instagram, mas é impressionante esses dias quando eu botei sobre o risco, né, do Cristiano ficar fora da Copa, não sei o que, assim, dos portugueses que eu vi comentando, e foram alguns, assim, algumas dezenas até, eu não vi um que colocasse a responsabilidade ou qualquer percentual nas costas do Cristiano. O risco, todos colocaram em cima de um trabalho que eles consideram pobre, paupérrimo, e que passou da hora de trocar do Fernando Santos. Exato, assim, é impressionante, cara. Então, é isso que aí a pergunta vai nessa. Se a gente fala de talento individual, sim, a gente pode colocar até no mesmo patamar e faz aí o 11, brinca aí com 11 e talvez até Portugal vence. Em nível de performance, acho que o Brasil está mais encaixado pelo que a gente viu nas eliminatórias. Um problema, nós não temos a comparação de ver o Brasil enfrentar seleções europeias, como Portugal enfrenta. Mas mesmo assim a resposta vai ficar nesse sentido aí. Em performance sim, talento individual. Em performance não, né? Em talento individual. Lindo, tem que resolver, é verdadeiro ou falso? Não tem essa não. Mauro Betti não veio hoje não. A seleção portuguesa está no mesmo nível da brasileira. Cara, verdadeiro. Vou pegar pelo nível de talento individual. Boa, Arthur Quesada não muretou. E engraçado, cara, que assim, Portugal ganha a Euro, o Fernando Santos, óbvio que tem um lugar na história, mas ganha jogando uma Euro ruim, né, muitos empates, assim, a coisa engrena ali, tem um jogo com a Hungria, aí, salvo engano, acho que um jogo com a Polônia, mas assim, coisas muito... Cristiano Ronaldo de técnico no jogo, né? Uma final... Ele machuca, né? Pobre, assim, com um gol meio com um herói por acaso e tal, mas nada demais. E beleza, assim, é épico, é histórico, mas foi um Euro ruim. E aquilo deu vida ao Fernando Santos, que já não tinha um trabalho coletivo bom. Só que como é que tu demite depois que ganha a Euro com um cara sem jogar bem, assim, impossível. Mas ali, certo? Primeiro eu queria falar o seguinte, Cristiano, além de jogar, você vai dirigir o time.
Que o time funcionou com ele no banco, entendeu? Claro que eu tô brincando, Formiga. Não precisa fazer essa cara de deboche, não. Não, eu falei o ri de quem acha, não foi de você, não. Se bobear, o Cristiano e o interessante superior do Fernando Santos. O Formiga, interessante que o Fernando só foi para a seleção portuguesa porque levou a Grécia às oitavas também na Copa do Mundo do Brasil. Aí mas uma coisa também. É tu fazer isso com a Grécia, onde você é aceitável você jogar por uma ou duas bolas. Sim. Não é aceitável com a melhor geração da história de Portugal você jogar por uma bola. Claro. Aí acho que né? Mas eu entendo, é isso aí mesmo, Cristiano. Então, verdadeiro ou falso na sua opinião? Completa aí, Quesada. Deixa eu só complementar o que o Formiga falou, porque eu acho que o melhor momento do Fernando Santos com a seleção portuguesa em termos de exibição foi na fase de grupos da Nations, que Portugal ganhou quando o Cristiano Ronaldo não estava, mas coincidência ou não, foi esse o melhor momento que em termos de chega para jogar só as finais, né? Ele chega para jogar a semifinal aqui no Estádio do Dragão contra a Suíça e depois joga a final contra a Holanda, também aqui. Mas eu não estou dizendo que é por isso que Portugal jogou melhor. Eu acho que ali o time encaixou muito bem, e aí enfrentando Itália, enfrentando Polônia, o Bernardo Silva indo muito bem com uma liderança técnica da seleção. Então, só para complementar essa informação que o Formiga passou aí. Boa. Verdadeiro ou falso em cima do que você falou, Formiga? Para mim é falso, acho que não brigam pela mesma coisa. E tá dizendo, né, apesar de brigas diferentes, eu acho que Portugal não chega favorito para a Copa do Mundo. Se for, acho que vai, mas é diferente. Acho que o Tite pensa, ele executa muito melhor do que o Fernando Santos. Assim, o time tem uma postura, você pode não gostar de ver o Brasil jogar, ok. Mas ele executa a ideia do seu treinador, assim, muito perto do que ele quer. Eu não sei nem o que o Fernando Santos quer, mas eu não acho que é bem executado. E se for bem executado, é desconectado do perfil do elenco. Tanto que eu conheço poucos jogadores de alto nível que joguem tão mal na sua seleção quanto o Bruno Fernandes joga em Portugal. Assim, é muito discrepante o nível de atuação dele. Talvez não é pela presença do Cristiano, porque ele no Manchester tem números bons, mas, cara, a seleção precisa do Bruno Fernandes, que não aparece. Eu não sei se o modelo de jogo de Portugal ajuda a função do Bruno Fernandes, por exemplo. Eu lembro do Agüero. O Agüero na seleção argentina era um desempenho horroroso. E o Bruno Fernandes em Portugal, assim, eu tô para ver, o Quesada deve ter aí na memória, mas eu não lembro. Isso, já deu uma entrevista pra gente, depois de um jogo, dizendo que joga em posição diferente na seleção, e que por isso não joga tão próximo da área e não consegue fazer tantos gols, né? E é um jogador o rendimento, né? Que tem uma certa dificuldade de segurar a bola, né? Ele é um jogador mais de decisão, né? De definição. Então, tem tudo a ver com o que o Formiga falou em relação a isso. Ele não joga na mesma posição. Cara, eu vou colocar uma pimenta aí. Posso ou não? Não sei se é pimenta. Manda. Mas eu concordo com o Quesada num argumento, para mim, que ele é fundamental. Portugal enfrenta seleções europeias no ciclo inteiro. E o Brasil não. Não porque o Brasil não quer, mas o Brasil não as enfrenta. Então é o seguinte, só para a gente lembrar, tivemos 2 confrontos de Copas, é claro que em outros momentos, em 66 perdemos de 3-1, na era do Eusébio, na primeira fase da Copa, e em 2010 empatamos em 0-0, num jogo muito fraco, por incrível, tecnicamente fraco na época. Carlos Queiroz era o técnico de Portugal. Então hoje, se fizer um grupo hoje, Brasil, Portugal, Canadá e País de Gales, é duro para o Brasil, cara. Eu não vejo o Brasil muito assim disparado na frente de Portugal nesse momento. Então, para mim, a seleção portuguesa hoje, se fizer um jogo decisivo contra Portugal, para mim é jogo totalmente parelho. Eu acho que a pergunta é verdadeira. Aí a resposta do Xandão, então, cara, argumentos diferentes aqui. Tô curtindo a nossa discussão. Eu acho que, assim, um exercício também. Se Portugal tivesse um outro treinador, será que não estava num nível talvez até acima do Brasil? Ou no mínimo no mesmo nível? Aí a discussão poderia ser outra, né? É um pouco do que trouxe o Quesado, do que o Formiga falou agora há pouco aqui também. Ricardinho Martins, verdadeiro ou falso, na sua opinião, para a gente matar isso aí? É falso. É muito falso. Se Portugal chegar à Copa do Mundo, tá à frente do Brasil.
Ah, então para você não é nem mesmo nível, é Portugal acima. Sim, senhor. Se o Portugal conseguir a classificação e vai conseguir hoje, a seleção portuguesa é melhor do que a seleção brasileira. Tá aí, então, ó. Tá lá. Diferentes respostas para diferentes argumentos. Gostei, cara. Gostei ficar bastante. Com essa cara aí, que comeu e não gostou, Formiga. Não adianta, não. Ficar assim. Problema teu, irmão. Vai problema deixar, teu. Formiga? Acabou. O silêncio não comete erros, né? Isso. Se eu pudesse, eu fazia igual o Will Smith. Cara, eu tô surpreso com o ufanismo. Tô surpreso com o ufanismo do nosso chat aqui, achando que não dá nem jogo Brasil e Portugal. Não dá? A nossa torcida está completamente iludida. O Brasil pode ser campeão da Copa? Claro que pode. E Portugal também pode. O Portugal pode incomodar também, cara. A geração portuguesa, como disse o Quessá, talvez seja a maior da história. É a melhor geração portuguesa. A melhor. Estão dizendo no chat aqui que vocês cometeram crimes. 190. Chama a polícia. Aonde? Pega hoje o Brasil e Portugal um jogo só. Um jogo só. Vocês veem um favoritismo absurdo do Brasil? Eu não vejo nem favoritismo, eu.